E é dito lá que vieram do leste. Quando essas catedrais são feitas, ou esses templos pagãos são feitos voltados para o leste, é uma representação pagã dos seus antigos sacerdotes, que representam aqueles lá da época da Torre de Babel. Vocês depois, se quiserem, eu dou uma pesquisada aqui rápida. Eu, se eu não me engano, numa das palestras eu faço menção a essa parte da Torre de Babel, e lá eu falo da passagem que está dizendo que eles vêm do leste. Tá? Isso aqui é um pedaço muito pequenininho, mas muito interessante, porque eles não deixam de fazer essa representação, né, do leste nas arquiteturas deles. Um pouquinho campanário, tá? Com esse nome, quase ninguém entende o que é campanário. Eu mesmo demorei muito, eu tive que pesquisar para pegar as fotos para eu entender que aquilo era um campanário, porque para mim campanário era uma torre. Era uma simples torre com relógio, ou com um sino batendo. Tá? Mas quando eu li que o nome disso era campanário, aí eu encontrei uma série de catedrais pelo mundo inteiro usando o campanário. Campanário é essa imagem que vocês estão vendo na foto do centro, ou na direita, na parte de baixo. Ali tem uma torre, que dentro dela pode ter um sino, ou um sino com um relógio. A Torre de Londres é assim, e muitos outros locais pelo mundo são assim. O campanário, eu fiz muita pesquisa em cima dele, e ficou claro para mim que ele é uma representação da Torre de Babel. Tá? Ficou claro para mim isso. Campanário é um símbolo de rebeldia. Tá? Então vamos lá. O conhecimento da arquitetura na Idade Média estava nas mãos de poucos, estava nas mãos dos pedreiros. Por que eu coloco essa frase? Se você for estudar como é que o povo não tinha acesso a ler nada no passado, era, na sua grande maioria, analfabeto, porque o Império Mundial queria que eles fossem assim, né? Você vai observar que era impossível você encontrar o povo, de um modo geral, sabendo construir esse tipo de coisa. Geralmente esse conhecimento estava na mão dos templários. Tá? No Egito, dos faraós, né, encontramos, segundo a arqueologia, referência à classe de emissários divinos chamados de Ursu, ou a tradução para isso é vigias. Tá? Um termo que é de grande significância. E a raça pré-dinástica de semideuses chamados de os seguidores de Horus. Isso no Egito, tá? O manuscrito maçônico de Cook, datado do ano de 1430 depois de Cristo, concede a Nimrod a posição de primeiro grão-mestre dos antigos pedreiros. Eu botei entre parênteses maçom porque ele não chama de maçom. Esse manuscrito não chama de maçom, ele chama de pedreiro ou construtor. São o tipo de palavra que se aplica lá. Na tradução babilônica, o protótipo de zigurat, é só você digitar no Google, na parte de imagens, zigurat, ou colocar no Google na parte de pesquisa, significado de zigurat. Tá? É um tipo de construção, tá? Onde o significado de zigurat representa ligação do céu à terra, que é o mesmo significado da Torre de Babel, ligação do céu à terra, que é o mesmo significado do campanário, que representa a torre. Por representar a torre, ele representa a ligação do céu à terra também. Tá? Então, bem, deixa eu ver aqui, ou torre sagrada é chamado de Dur Anki, ou ligação do céu com a terra. Isso aqui você pode pesquisar. Zigurat significa ligação do céu à terra. A favor, vocês que estão aí no computador, darem uma digitada aí no Google, digitar zigurat e olhar a parte de imagens. Vocês vão ver algo semelhante à ideia da Torre de Babel. Ou é pirâmide, ou é cônico, mas nunca tem o topo. Ele é sempre faceado. Tá? A estrutura planetária. Isso aqui eu peguei de um texto, tá, deles. Tá? Isso aqui não é uma coisa que eu escrevi. Tá? A estrutura planetária da Torre de Babel ou Babilônia
é espalhada em outros edifícios parecidos, como o Ziggurat Sabeu das 7 estrelas, descoberta por escavações na cidade de Harã. Harã, para quem não sabe, foi de onde Abraão saiu, tá? A mesma Ur Bíblica dos Caldeus, por Rawlinson, em 1854. Existe uma relação histórica entre a sociedade Torre de Vigia e a Torre de Babel? É uma pergunta. Isso é uma coisa para vocês estarem pesquisando depois, tá? Pedrosa conhece isso muito bem. Quem quiser depois observar, vai ver o túmulo. Digita aí, túmulo do fundador dos Testemunhos de Jeová. Pesquisa sobre a vida dele. Tá? Se no túmulo dele não tiver uma pirâmide, aí vocês podem começar a duvidar de mim e pesquisar mais. Tá? Vigias ou vigilantes eram assim chamados os anjos descritos nos livros considerados pela Igreja Católica. Isso não foi considerado por pastor e nem por você. Isso foi um concílio católico que considerou isso, tá? Considerados como apócrifos, tá? Estamos falando do livro de Enoque aqui. Mas vocês podem encontrar essas referências em Judas 1,14. Isso é um livro antes do Apocalipse. Vocês podem abrir aí e olhar. Hebreus 11, 5 e 6. 2 Pedro 2, 3, 5 e 10, 12. Vocês vão encontrar essas mesmas... o assunto que nós estamos abordando aqui, que se encontra no livro de Enoque, vocês também vão encontrar nesses livros. Ou nessas cartas, né? Entre os fiéis das antigas lojas de homens habilidosos na velha Inglaterra, o olho que tudo vê era o símbolo verdadeiro dos vigias. Alguém tem ideia do porquê que isso acontece? Eu fiz uma pesquisa e o que eu encontrei? Por que o olho está sempre no topo da pirâmide? Será que é só porque as ordens partem de lá? Ou será que isso também é uma representação de que ele veio do céu? Porque se for isso, se aplica aos anjos caídos. Se for uma representação de que ele vem de cima, né? Porque a Escritura é clara em dizer que Satanás e seus anjos na guerra que teve na eternidade, né, contra Deus, eles foram lançados à terra. Tá? Aí vem todo um estudo que demoraria semanas para a gente terminar, em cima do que hoje eu não conhecia dessa forma, eu fui saber há pouco tempo, que isso é chamado de teoria do canópio. Né? Eu não tinha noção que alguém já teria dado um nome para isso, né? Que é uma teoria que prova, né, que a Terra, né, ela foi parcialmente, né, desorganizada ou destruída, né, na queda de Satanás. Né? Isso aí é um outro assunto, não daria para a gente conversar sobre isso hoje, mas eu posso resumir se vocês quiserem depois, tá? Vamos falar um pouquinho de Charles de Russell, que é o fundador dos Testemunhos de Jeová. Eu já vou facilitar a pesquisa para vocês, tá? Para quem não tiver com tempo para poder olhar o túmulo dele, vai aparecer a foto para vocês em alguns minutos do túmulo dele. Tem uma pirâmide bem grande nele, tá? Então, vamos lá. Túmulo de Russell, né? Foto da esquerda. É uma pirâmide bem grande, tá? Em novembro de 1913, Russell proferiu um discurso, não em uma congregação, tá? Mas na sede maçônica de Pasadena, né? Acho que é assim que se pronuncia, Califórnia, no qual emitiu as enigmáticas palavras, né? Estou muito contente em ter esta oportunidade particular de dizer umas palavras sobre algumas coisas de comum acordo com os nossos amigos maçons, pois estamos falando de um edifício consagrado à maçonaria. E porque, ademais, nós também somos maçons. Vocês veem que eles têm a preocupação de consagrar edifícios de igrejas, tá? Como eles fazem isso? Botando o simbolismo deles lá dentro, tá? Aí ele fala: eu sou um franco-maçom, livre e aceito, eu acredito que todos somos, não vou falar nada contra a maçonaria, de fato alguns dos meus melhores amigos são maçons e eu reconheço que há certas verdades preciosas que são sustentadas em parte por nossos amigos maçons. Palavras de Russell.
Ah, de onde você tirou isso? Vai pesquisar. Já falei. Vai pesquisar. Não é de onde eu tirei isso. Se você achou que o que eu estou falando é forçação de barra, o mínimo que você tem que fazer é correr atrás, não é se fechar. Se você se fechar, você não vai saber. Segue túmulo de Ellen White. Ah, mas você não pode falar da Ellen White, ela foi santa e tal. Bem, esse é o túmulo dela. Quem quiser, vai ver a foto, vai ver filmagem, vai ver tudo. Esse é o túmulo de Ellen White. O que vocês estão vendo aqui é um obelisco. Tá? Lado direito, um livro que eu não aconselho ninguém a ler, né? Mas aí já tem a ver com os Mormons, né? Muita gente não concorda, então vão ser obrigados a pesquisar, né? Então segue um livro. Mormons, maçons. Tá? Para quem quiser pesquisar depois. Coloquei um link. O que eu quero dizer com esse link? Túmulo de Ellen White, digite no YouTube. Muita gente já foi lá filmar, para tentar saber até que ponto isso é verdade. E a gravação está no YouTube. Vamos continuar. Eu só fiz essa... Alguém gostaria de falar? Perdão? Tá, continuar. Então, eu só fiz esses detalhes à parte, né? Porque como a gente fez menção à torre de vigia, né? Então a gente precisaria estar detalhando um pouquinho mais para que também não fosse uma coisa... Eu sei que muita gente vai pesquisar, porque muita gente que está aqui hoje assistindo pesquisa mesmo, tá? Mas como eu sei que também vão ter aqueles que vão criticar e não vão pesquisar, então eu já mostro também algumas coisas, tá? Toda a Terra usava... Vamos falar um pouquinho do Gênesis, tá? Toda a Terra usava a mesma língua, as mesmas palavras. Aconteceu que ao viajarem do leste, isso é aquele trecho do livro do Gênesis, que eu mencionei lá. De novo, ele menciona o leste. Eles vieram do leste. Eles encontraram uma planície na terra de... acho que se fala Rinar, né? Teria que ver depois na tradução de vocês como aparece. E viveram ali. Disseram uns aos outros: venham, façamos tijolos e vamos prepará-los no fogo. Bem, para quem quiser estudar um pouco de arqueologia, tem muita gente que fala: ah, mas não tem como, naquela época não tinha tecnologia para construir prédio muito alto. Bem, vai ver a parte dos cientistas que falam do assunto. Se você pegar o tijolo e esquentar, você faz coisa muito alta. O tijolo suporta muita coisa depois que ele é esquentado, dependendo do material que você usa. Eles fizeram com palha e outras coisas mais. Quando esquentaram no forno, o tijolo ele aguenta ser empilhado em grandes alturas, tá? Formando estruturas tipo arranha-céu, é possível. Assim, eles usaram tijolos no lugar de pedras para a construção do barro no lugar de argamassa. Você vê que ele está dando detalhes, tá? Tem vídeos de arqueólogos, né, que tratam do assunto da construção da Torre de Babel, que eles explicam que esse detalhe que ele escreve aqui, eles fizeram o teste. E só é possível fazer um prédio muito alto, tipo arranha-céu, por causa disso. Por trocar esses materiais, tá?